graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos que estão aqui, aqueles que acompanham pela internet. E Deus quer falar ao teu coração. Você quer ouvir? Amém. Talvez essa é uma diferença tremenda quando recebemos a palavra de Deus. Por isso que a mesma Bíblia nos diz: hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. O que é endurecer o coração? É ouvir, fazer de conta que não é com você. É ouvir e desprezar. Nesse sentido, nós precisamos estar vigiando, para não sermos negligentes com o que Deus fala e com o que Deus quer realizar em nossa vida. Como que os povos poderão render louvores ao Senhor? Como que o nosso Deus quer se fazer conhecido entre os povos? Abra, por favor, a palavra de Deus no Salmo de número 67. Palavra do Senhor no Salmo de número 67. Salmo 67. Assim diz a palavra do nosso Deus: ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Esse é um dos salmos que não é fácil meditar nele. Não estou me referindo às palavras que estão aqui escritas, a língua portuguesa. Não estou me referindo ao entendimento gramatical desse salmo. Eu me refiro a viver esse salmo, porque ele tem várias peculiaridades que eu e você precisamos entender, para que de fato os povos, as pessoas de todo mundo possam e venham a prestar louvores a Deus. Nós temos falado sobre adoração nos últimos domingos a respeito de louvor, e neste, de forma especial, ele menciona que todos os povos devem louvar ao Senhor. Mas a pergunta que eu quero tentar trabalhar nesse dia é: como os povos louvarão o Senhor? E vamos procurar nesse texto algumas respostas, em outros textos da Bíblia também, que nos auxiliem a entender essa verdade. Ele começa dizendo: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Essa expressão, se fôssemos colocar num português mais simples possível, seria o seguinte: Deus, eu não mereço, mas por causa daquilo que o Senhor é, cheio de graça e misericórdia, mande o teu favor sobre a nossa vida. Essa seria uma tradução livre e direta dessa expressão que ele disse no início: seja Deus gracioso, ou seja, que a graça de Deus
seja aquilo que impulsiona, que move Ele em nosso favor. Por outro lado, Ele está dizendo: não é porque mereço. Ao mesmo tempo, Ele está se referindo ao seu estado pecaminoso, que diante de um Deus santo, puro e verdadeiro, não merece esse favor. Esse favor é fruto de uma decisão do coração de Deus, não do nosso merecimento. E Ele diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Quando eu digo que esse salmo não é fácil de compreender, é por causa dessa expressão. Essa expressão aqui, se você não entender o contexto dela e como que é tratada em toda a Bíblia, talvez você perca o sentido. Havia um conceito hebraico e verdadeiro de que quando o homem age contra Deus ou sai da vontade de Deus, Deus esconde o rosto deles. Então era como se não pudesse ver Deus face a face. Se nós formos lembrar, diz a Bíblia Sagrada que Moisés viu Deus face a face. É lógico que é uma expressão para dizer que Moisés esteve na presença de Deus, que Deus lhe foi favorável, porque Deus é Espírito e Deus não tem semblante, face. Mas ao mesmo tempo que Ele atribui formas humanas ao Deus invisível, nós começamos a caminhar para uma revelação messiânica. É extremamente importante você entender isso, porque se você não entender, o salmo fica sem sentido. Ora, se no Antigo Testamento era expressado que Deus virava o rosto, ou as pessoas não contemplavam o rosto de Deus por causa das suas iniquidades, por causa da sua transgressão, e quando o povo pede que Deus volte-se o rosto para ele, começa a caminhar para que haja uma manifestação visível de um Deus invisível. Porém, essa revelação só pode ser entendida e completamente entendida no Novo Testamento, onde fala que vimos a sua face, Jesus Cristo, a glória do unigênito, a glória do Deus vivo, visível aqui nessa terra. E Deus foi favorável a nós. E Deus se manifestou. Na expressão de João, diz o seguinte: e vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E Deus se encarnou e se fez homem e habitou em nosso meio. E a face de Deus, o rosto de Deus, foi a mim, a você, favorável. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, quando Ele diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, é uma expectativa de que houvesse uma comunhão viva e intensa com o Altíssimo. A referência que eles tinham nessa época era de Moisés, era de Elias, era de outros homens que viram a glória de Deus. Mas para nós, que estamos no período pós-Cristo e aguardamos o retorno de Cristo, é uma menção já no Antigo Testamento da face visível de Deus, Jesus, que foi favorável. E quando Ele pede para resplandecer, nós temos um referencial. Quando Jesus, no monte da transfiguração, o seu rosto brilhou. Pedro, naquele ímpeto, falou: olha, o que a gente faz? Vamos fazer 3 tendas, porque bom é estarmos aqui. Pedro viu o resplandecer do rosto do Senhor Jesus Cristo, e o rosto do Senhor brilhou para o seu povo. Após a sua ressurreição, indo para Galiléia, os discípulos na estrada de Emaús não reconheceram. Ele estava transformado. Já não era mais o homem de dores que sabe o que é padecer. Era o Cristo ressurreto. Era o Cristo diferenciado. Era o rosto favorável de Deus a nós.
Nesse sentido, aí nós podemos continuar esse salmo. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Esse salmo para mim é messiânico. Eu não consigo ler esse salmo sem entender Jesus. Não consigo. Porque quando ele diz, olha, que o seu rosto resplandeça, pode também ser uma menção ao recebereis poder, que disse Jesus. Vindo o Espírito Santo, disse Jesus, para que sejamos testemunhas. Então no verso 2 ele fala, para que conheçam na terra o teu caminho. Que caminho? O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então reparem, para que aconteça essa sequência, nós vamos com o rosto resplandecido de Deus sobre nós, anunciar o caminho de Deus em todas as nações, para que saibam que há uma esperança. Há uma esperança. E a esperança nossa é graciosa, é cheia de graça e misericórdia. Ela é favorável a quem não merecia nenhum favor. Eu e você. Então, ao anunciarmos a salvação, nós estamos anunciando que o Deus glorioso resplandeceu o rosto e nos foi favorável, e veio e habitou em nosso meio, e nos outorgou, e derramou, e nos selou o Espírito Santo da promessa. Aí que ele vem com a sequência do verso 3. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Era como se ele fechasse essa sequência dizendo que o louvor ao Senhor, que a exaltação ao Senhor esteja em todas as nações, em todos os povos. Por quê? Se você não entendeu o que veio antes, você não consegue entender esse verso 3. Porque Deus nos foi favorável. E porque aqueles que recebem o favor de Deus vão anunciar, vão proclamar, vão dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém. Vão anunciar a sua salvação, vão apontar para Cristo, o Salvador. E as pessoas vão ter que perceber que existe um Deus que se importa, que existe um Deus que ama, e esse Deus não é mais um, é o único. Todos os outros são falsos. Não há outro Deus na presença de Yahvé. Só Ele é Deus. E o povo de Deus proclama isso. Mas proclama um Deus gracioso, um Deus que nos foi favorável, que manifestou para nós o seu rosto, que não levou em conta a multidão da nossa iniquidade, mas sim o seu imenso amor em Cristo Jesus. Adiante ele nos diz: alegre-se e exultem, ó gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. O que estava acontecendo naquela época semelhante aos nossos dias? A injustiça da justiça, a injustiça daqueles que foram constituídos para fazer justiça. E enquanto a justiça prevalece, fica difícil. Mas uma pergunta que eu tenho feito esses dias, e outras pessoas também têm conversado comigo a esse respeito, e na sexta-feira ainda, na visita lá na prisão, nós trabalhamos esse tema, porque havia uma pergunta lá, e essa pergunta era: até quando? Aqueles que fizeram, que erraram, eles falam: olha, eu errei, eu quero pagar pelo que eu errei, conforme a lei estabelece. Só que a lei para nós não acontece. A lei só acontece para o outro lado, que a todo momento estão soltando homicidas, ladrões, malfeitores antes do prazo. E para nós passa 2 prazos, 3 prazos, além da medida, e não acontece.
Eu falei: o que vou dizer para eles? E a pergunta que eles fizeram é: onde está a justiça do teu Deus? Não é fácil, irmãos. Não é fácil quando confrontam a tua fé. Não é fácil quando dizem: o teu Deus, aonde está? E eu falei: meu Deus é plenamente justo. E fiz questão com eles de ler Apocalipse 6, o 5º selo. Depois você dá uma olhada. E nessa passagem de Apocalipse 6 diz o seguinte: que ele viu a alma daqueles que tinham sido mortos, que estavam debaixo do altar, e tinham sido mortos por causa do testemunho e da palavra de Deus. E eles clamavam ao Altíssimo dizendo: até quando? Até quando, ó soberano Senhor, não julgas, não vingas o sangue dos teus profetas, o sangue daqueles que foram mortos por causa do testemunho do Senhor? E sabe o que Deus responde? Não fica assustado não. Deus disse, na linguagem de hoje: ó, põe essa roupinha branca, descansa aí que vai morrer mais um punhado. Eles olharam para mim na cadeia e falaram: que isso, pastor? Está pesando nossa cadeia? Eu falei: então não. O que eu não posso para massagear o coração de vocês, dizer uma coisa que Deus não disse. O meu Deus é justo, e a pergunta que vocês fazem é legítima, e a resposta é verdadeira. Aguenta aí que já vem. Tradução na linguagem de hoje: aguenta aí, porque a hora que eu vim vai ser fogo consumidor. A hora que a justiça de Deus se manifestar vai ser terrível. Mas enquanto não vem, o que eu e você fazemos? Diz a palavra: alegre-se e exultem, agentes, pois julgas os povos com equidade e guias as nações. O nosso Deus julga os povos, ainda que esse juízo não seja manifesto, ainda que agora você não veja a justiça plenamente cumprida, ela será cumprida. E os povos verão, e ele guia as nações. E aí ele fala novamente: louve-te os povos todos. E na sequência ele diz: a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoou. Você lembra qual que é a promessa quando você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Nós temos a mania de dizer que todas as coisas serão acrescentadas. Não é verdadeiro. Desculpa, nós estamos aqui para ensinar a Bíblia. Não é verdadeiro. Lá ele diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas: o que comer, o que beber, o que vestir. Por outras passagens nós entendemos que Ele nos abençoa em todas as áreas. Fique tranquilo, tem bênção em todas as áreas. Mas naquela passagem ele está dizendo: se você buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar, o que é necessário para comer, o que é necessário para beber, o que é necessário para vestir, o suprimento, a provisão para a tua vida, Ele dará. Diante disso, louve-te os povos, ó Deus. Devemos louvar a Deus. Devemos nos alimentar como cristãos e não como pagãos, e não como alguém que não conhece a Deus. Ficar reclamando do feijão, ficar reclamando do bife que é de segunda, ficar reclamando que hoje não tem carne, só tem ovo. Nome disso: injustiça, ingratidão, incoerência de fé, para não falar outras coisas. Reclamar porque passou do ponto, porque está com muito sal, faz você. Em casa o regime é esse: não gostou, faz você. E tem hora que eu mesmo falo para mim: se eu não gostei, o problema é meu. Faz você, vai lá e faz. Fica reclamando das mulheres maravilhosas. Oh, parabéns pelo Dia das Mulheres, tá? Deus abençoe. Reclamar não é justo. Está te faltando alguma coisa? Fala aí. O que está te faltando? A terra deu o seu fruto. Deus te deu condição de ganhar. E quando você não tem condição de ganhar, Deus manda alguém ganhar para dar para você. Depois você lê Eclesiastes 2. Deus faz com que alguém ajunte e amontoe para chegar até você. Porque a bênção de Deus
sobre a terra, dando o seu fruto, é também motivo de louvor. Por fim, o que a gente repara nesse salmo? Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos pensar agora na igreja. Encerrando essa mensagem, vamos pensar na igreja. Como que eu e você somos responsáveis pela terra louvar o Senhor, pelos povos louvarem a Deus. Olha, nós estamos vivendo um momento que, sinceramente, é aquilo que foi falado. Eu não sei se o céu desceu ou se a gente subiu, mas estamos juntos. Estamos juntos. E esse momento tem levado, primeiro, a reconhecermos os nossos limites. Primeiro, é maravilhoso um irmão falar: olha, no trânsito eu não sou o que deveria ser, deixa eu ser diferente. Não estou falando que é maravilhoso ele reconhecer uma falha, é maravilhoso ele testemunhar de que é humano e também precisa de mudança, de que eu preciso de mudança, de que nós precisamos de mudança. E essa mudança vai refletir até no trânsito, nas palavras, na forma que conversamos com a nossa esposa, com o marido, com os filhos. A igreja é um instrumento que Deus escolheu para que os povos louvem o Senhor. E como louvarão o Senhor? Ainda que muitos já pensem diretamente lá na carta aos Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Eu entendo que é extremamente necessária a pregação da palavra de Deus, mas eu entendo que é extremamente necessário o bom testemunho. De que adianta você falar para o teu vizinho: não roubarás, se ele vê você fraudando no mercado? De que adianta você falar para alguém: não adulterarás, mas teus olhos cobiçam a mulher alheia? Ora, como que os povos vão louvar a Deus se o que você fala e o que você faz está incoerente? O que Deus está dizendo para mim e para você neste dia é o que disse Jesus Cristo. Abre lá, por favor. Mateus 5. Mateus capítulo 5. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez uma menção maravilhosa no Sermão do Monte. Quando ele vai trabalhando vários conceitos, chega no momento, ele fala: olha, presta atenção, vocês são a luz do mundo. Ora, o que ele se refere como luz do mundo? Aqueles que vão apontar o caminho, aqueles que vão fazer com que o mundo glorifique a Deus, aqueles que vão conhecer o caminho e vão dizer: este povo me anunciou coisa boa. E diz assim no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Repito, vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós vivemos um momento em que a palavra está sendo blasfemada por causa da incoerência. Nosso Deus está sendo envergonhado por muitos que se dizem cristãos, mas a vida dele não tem boas obras. Não dá para os outros louvarem o Deus que a gente serve se a nossa atitude não é compatível. E não pense que haverá meio louvor. Presta atenção. Não pense que eles vão dar um louvorzinho já que o nosso testemunho é incompatível. Não. Não tem meio louvor. Ou louvam ou blasfemam. Na maioria, blasfemam. Mas blasfema não porque Deus
Não porque Deus está sendo ruim, não porque Deus não quer se manifestar, é porque a igreja está omissa no testemunho das boas obras. Vamos fazer um louvorzão para Deus? Bora, estou junto, vive. Louvorzão para Deus, vive. Louvorzão para Deus, obedeça. Minha casa será uma casa de bênção. Vocês gostam de cantar essa música? Eu gosto também. Tem sido? A tua casa é um manancial de louvor para os vizinhos. Eles olham para lá e falam: como esse povo é abençoado. Olha, esse povo tem uma palavra boa quando você conversa com ele. Olha, esse vizinho até me dá bom dia. Mesmo quando eu estou de cara feia. Irmãos, precisamos ver o Evangelho vivo e não morto. Eu e você somos os olhos, as mãos, os pés do Senhor Jesus. Ele quer brilhar para o mundo através de você. O louvor só vai existir na boca daqueles que não conhecem a Deus, vendo em você Deus. Não que você se torne Deus para Ele, mas Deus se revela para eles através de você, pela palavra e pelo testemunho. Como os povos louvarão o Senhor? Através da nossa vida, onde vamos manifestar tudo o que Deus tem feito, onde vamos glorificar a Deus, até mesmo nas nossas mudanças. Não é fácil admitirmos: olha, eu preciso mudar nisso, preciso mudar nisso, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas nisso Deus é glorificado, porque o teu vizinho fala: olha, esse cara é humano. Eu pensei que ele era esquisito, mas ele é até gente. Olha como ele trata a família, olha como ele trata a esposa, olha como ela trata o marido. Olha, que eu quero ser igual a eles. Deus quer ser glorificado na tua vida, que a tua vida venha levar muitos a expressar louvores a Deus, muitos a expressar louvores a Deus. Senhor, eu quero isso, você quer? Eu quero isso, Deus. Eu quero que a minha vida seja coerente com aquilo que eu creio, e diante disso, que o mundo fale verdadeiramente a Deus. Por fim, vamos orar e pedir que Deus faça isso em nós. Fique em pé. Volta no Salmo 67, a gente vai orar esse salmo. A gente tem falado aqui que nós podemos orar os salmos. Esse é um que você pode orar tranquilo, fica tranquilo, dá para orar ele literalmente. Pega na versão Almeida, revista e atualizada, para ele sair no uníssono. Senão você pega a carona com o vizinho aí, vamos junto. Se tiver outra versão, vamos junto, sem problema. Vamos lá. Salmo 67. Nós vamos orar todos juntos esse salmo, e ao final vou impetrar a bênção. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Aleluia. Ó Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo estejam sobre todo o teu povo, guardando, protegendo e guiando, e fazendo deles um testemunho vivo, para que haja louvor em toda a terra ao teu santo e bendito nome, em Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.